Estamos de volta com o programa Médico da Família. O assunto de hoje é interessantíssimo e é polêmico. Estamos falando do transtorno de borderline. Estamos hoje aqui com um grande amigo, ele que é psiquiatra, o Dr. Regis Leme. Dr. Regis, é complicado, as pessoas às vezes não querem ser rotuladas de ter um transtorno e tal. Criança pode ter esse transtorno de borderline? Não. Embora o transtorno comece, os sinais deles sejam precoces, porque é personalidade. Criança não tem esse diagnóstico, geralmente vai ter o diagnóstico de transtorno de conduta, porque ele não tem uma evolução típica. Algumas crianças que nós percebemos a tendência para evoluir com esse transtorno não fazem, certo, porque ainda está em formação da personalidade. Não tem o caráter definido e também não tem essas emoções intensas que o adulto tem, né? Tem, mas elas podem mudar, não é do mesmo jeito do adulto. Sim. E quando forma a personalidade está, no termo de alguns, já bem cristalizada, aí eu posso diagnosticar um transtorno da personalidade. O que causa esse transtorno de borderline? Tem uma causa congênita, familiar? O que leva a isso? Primeiro, hoje a gente sabe muito bem que tem fatores genéticos envolvidos. Então é muito típico alguma influência familiar. Além dos fatores genéticos, tem também os fatores ambientais do desenvolvimento. É uma doença desenvolvimental. Ela vem ao longo da vida da pessoa e depois forma essa personalidade difícil para ela viver. E costuma ser comum, é muito frequente, muito mesmo, achar nessas pessoas problemas da fase da infância, de abandono, abusos físicos, morais, um abuso sexual. É muito comum. Então, a união da tendência, que é a tendência biológica, genética, mais desenvolvimento, forma esse transtorno. É um desenvolvimento bem complexo, um quadro bem complexo. Complicado. E é possível a gente ter uma relação saudável, uma relação amigável, amistosa, harmoniosa com uma pessoa com o borderline? Saudável é. Depende também da intensidade do transtorno. Os quadros mais graves são bem difíceis para a família, para a pessoa que tem esse problema. Mas é inevitável que, convivendo com ele, você vai ter conflitos, que é bem característico desse quadro. Porque ele tem algo que é típico de transtorno da personalidade, que é chamado de distorção cognitiva. Ele se sente acusado, acuado, se sente vitimizado, mesmo quando a situação não é essa. Ele interpreta dessa maneira, não é um delírio, é só uma interpretação. E ele já explode emocionalmente. A gente vê às vezes ele desmoronar. E não são explosões, não é um conflito qualquer, são explosões geralmente com muita raiva, são intensas mesmo. Jesus amado. As mulheres desenvolvem mais o transtorno borderline do que os homens, ou isso aí é só porque elas gritam mais e são mais nervosas mesmo? Ou tem alguma explicação? Tem. Maioria acredita que é desenvolvido mais em mulheres. Há estudos que até contestam isso, mas é bem típico que na prevalência na população, em pesquisa, não é tão diferente. Mas no consultório, no atendimento clínico, é muito grande a diferença entre homens e mulheres, muito mais mulheres. Uma é a dificuldade de perceber esse transtorno em homens, por questão cultural. Outra é porque as mulheres procuram mais atendimento. E parece que tem alguma suscetibilidade. Homens costumam ter mais o transtorno da personalidade antissocial. Uhum. E como é que é a vida dessas pessoas? Elas têm uma vida normal, tranquila e de repente dá aquela explosão, ou elas sempre se mostram um pouquinho alteradas? Sempre. Sempre. Ele é muito comum no consultório, porque é dos poucos transtornos da personalidade que a pessoa procura o psiquiatra ou um psicólogo para se tratar. Porque é muito comum depressão nesses pacientes, eles têm muito sentimento de angústia, eles têm muita frustração, porque com conflitos constantes, eles têm dificuldades não só de relacionamentos, casamento, trabalho,
Com os filhos, é muito comum conflito com os filhos, causa muito sofrimento para eles. A tendência de depressão é muito grande. A autoestima deles é muito baixa por causa de tudo isso. Eles têm tendência à autoagressão, eles direcionam esses conflitos contra si mesmo. Então, são pacientes que muito frequentemente têm caso de cortes, eles se cortarem, tentativa de suicídio, e que, em geral, tem muita dificuldade de apoio da família e dos amigos por causa desses conflitos. Então, acaba eles procuram tendo muitas mais... inimizades até dentro do seio familiar, né? Sim. Então, como uma coisa é complicada, vem uma pergunta agora para a gente tentar ver se tem uma luz no fim do túnel. Tem tratamento para transtorno de borderline? Tem tratamento, sim. Como que é feito? O tratamento ele tem 2 componentes. Um componente é a medicação para ajudar. A medicação sozinha não cura, não é uma doença propriamente dita, porque é personalidade, é o jeito da pessoa ser. Mas o remédio ajuda na depressão, ajuda na diminuir a instabilidade do humor, a violência, a intensidade dessas mudanças de humor. E o principal é o acompanhamento em psicoterapia para ajudar a pessoa a se compreender os outros, perceber o mundo da perspectiva do outro também, que é muito difícil para o borderline. Os sentimentos são tão intensos que é como se ele não percebesse o mundo a partir da ótica de quem está do lado. E aí, com o tratamento, ele leva uma vida normal? Dependendo da Ele intensidade não cura, do quadro... ele tem uma manutenção de... Depende do envolvimento da pessoa com o tratamento. Certo. O tratamento de longo prazo, são por anos, é a personalidade da pessoa, uma forma dela ser. Mas tem pacientes com quadros graves que a gente já viu, com o passar do tempo, ficarem muito bem adaptados à vida que têm. Eles ainda têm os seus conflitos, mas conseguem ter uma vida produtiva, conseguem se sentir realizados com a vida que têm, o que é muito importante, o que é muito difícil para quem tem um problema desse sentir isso. Só que depende muito do empenho no tratamento, que é a característica da psicoterapia. Tá aí, se tem essa luz no fim do túnel, procure o tratamento. Evite desgaste maior, emocional, familiar, até no núcleo de amigos que você tem. Se você está se sentindo, como o Dr. Regis falou, busque o acompanhamento de um psiquiatra. Se existe tratamento, vamos tratar. Dr. Regis, eu quero agradecer a sua presença. Estamos já em dezembro, um mês de festas, mês de chegar ao fim do ano. Quero te desejar muita paz, muita luz, um ótimo Natal, um feliz Obrigado. 2015. 2015 seja melhor que 2014. Amém. Amém para todo mundo. E que a gente possa continuar. No que vem vamos ter um programa de rádio, vou te chamar muito lá, porque a população em geral precisa desses conhecimentos, principalmente na área da psiquiatria, para evitar problemas maiores. Muito sucesso, conta sempre com o nosso apoio. Muito obrigado, você também. E é isso. Profissionais como o Regis fazem a diferença na nossa saúde. Se você tem críticas, sugestões de outros temas, olha aí, tudo na telinha, nosso e-mail, nosso endereço por cartas, os nossos telefones, entra em contato com a produção, liga para a gente, e o nosso site do programa, se você quer rever programas anteriores ou as reflexões que mexeram com a sua vida. Porque o nosso compromisso é e sempre será de fé e saúde. Vamos à tão esperada reflexão do dia de hoje. E esta reflexão vai mudar a sua vida. Mas para isto, abre as portas do seu coração e deixe o Espírito Santo de Deus agir. Às vezes a vida parece tão difícil que alguns problemas jamais serão resolvidos. E se torna difícil de entender que questões da vida que sempre parece resolver, de repente se tornam insolúveis. Mas sempre há esperança para aquele que crê. Tudo pode acontecer. E se você olhar ao seu redor, verá as maravilhas que Deus lhe proporciona. Não é tão difícil assim quando realmente cremos que nada é impossível. E que quando todas as portas estão se fechando, não se desespere. Crê, ore e verá que uma outra porta irá se abrir.
as portas que vão se fechando são superações que você precisa passar para se liberar da derrota que você está aceitando. Segue confiante. Acredite que Deus, nosso Pai, jamais nos desamparará. Acredite, se você crer e confiar verdadeiramente, tudo se resolverá no tempo de Deus. Porque o Deus que nós cremos é o Deus do impossível, é o Deus que não deixa para trás o que pode ser resolvido, o Deus que não abandona nenhum filho, o Deus que quer te ver feliz. Pense nisso, mude de vida. Tenham todos um ótimo dia, um almoço. Bota água no feijão aí, comadre, que eu vou comer na sua casa. Muito saboroso. A tarde repleta de alegrias. E a noite, pra lá de maravilhosa. Fiquem com os anjos de Deus. Até amanhã.